A filha da faxineira atendeu uma ligação da Alemanha. Ela tinha só 12 anos. Ela nem deveria estar naquele lugar. Só estava esperando a mãe terminar o turno. E em poucos minutos, o maior contrato da minha vida. O tipo de contrato que decide se um CEO vira lenda ou vira notícia ruim, estava por um fio. E depois, por um detalhe absurdo, foi salvo. E eu vou te falar uma coisa que eu nunca contei direito aqui no canal. Naquele momento, eu já tinha perdido. Eu já tinha visto a frase que nenhum empresário quer ver. Eu já tinha sentido a vergonha silenciosa de olhar para minha equipe inteira, adulta, preparada, bem paga, e perceber que ninguém sabia o que fazer. Porque a verdade é que a ligação não começou normal. Ela começou com cobrança, com frieza, com pressa. E quando eu achei que tinha controle, o homem do outro lado soltou uma frase em alemão que fez meu estômago afundar. E eu vi o relógio correr mais rápido do que eu já vi na vida. A sala inteira travou. Eu não estou exagerando. Teve gente com a mão no telefone e com medo de atender. Teve gente tentando improvisar inglês como se isso fosse resolver. Teve gente propondo desligar, fingir que caiu a chamada, inventar desculpa, porque todo mundo ali entendeu a mesma coisa. Se aquela ligação terminasse daquele jeito, acabou. E aí, e é aqui que parece que eu vou revelar o final logo de cara, eu ouvi uma voz baixinha no corredor, quase um sussurro, dizendo algo que me deixou gelado. Ele vai encerrar agora. Quando eu virei, não era meu diretor, não era meu jurídico, não era ninguém importante, era ela, a menina, com a mochila no colo, olhos fixos na porta de vidro. E naquele segundo eu pensei, não, isso não está acontecendo. Só que, calma, porque se você acha que essa história é só uma criança salvou um contrato e pronto. Você ainda não entendeu o que eu vi naquela noite. Você não faz ideia do que eu descobri depois, do que aconteceu no meio do prédio e do motivo real de alguém ter tentado fazer essa ligação virar um desastre. E é por isso que eu vou te contar do jeito certo, sem pular nada. Como eu cheguei naquele ponto? Por que a mãe dela estava ali fora de horário? O que exatamente o alemão disse do outro lado da linha? E o que aconteceu nos bastidores enquanto todo mundo só pensava em dinheiro? Porque no fim, não era só um contrato em jogo. Era a reputação de muita gente. E talvez a liberdade de alguém. Agora, se inscreve no canal agora, porque as próximas partes dessa história ficam cada vez mais insanas e eu não quero você perdendo justamente a virada mais inacreditável. E faz mais uma por mim. Compartilha esse vídeo com alguém que vive se sentindo invisível, subestimado, como se ninguém enxergasse o valor que carrega. Porque o que essa menina fez naquela noite prova uma coisa que eu demorei tempo demais para aprender. Eu preciso começar te contando quem eu era antes daquela noite. Porque se você não entender isso, você não vai sentir o impacto do que vem depois. E eu quero que você se pergunte enquanto me ouve, será que eu já agi assim sem perceber? Eu sempre fui o tipo de pessoa que acreditou em desempenho, resultado, número, meta batida, planilha limpa, reunião curta. Para mim, sentimento não fechava contrato. Eu construí minha empresa e esse canal com a cabeça de quem acredita que o mundo respeita quem entrega. Simples assim. E vou ser honesto com você. Por muito tempo, funcionou. Eu era bom nisso. Muito bom. Eu entrava no prédio e sentia o clima mudar. Você já viveu isso? Aquela sensação de que as pessoas ficam mais quietas quando você chega? Eu achava que aquilo era liderança. Eu achava que era admiração. Hoje eu sei. Muitas vezes era medo. Eu não precisava levantar a voz. Não precisava ameaçar. Bastava olhar. Um olhar mais longo, um silêncio no meio da frase, e todo mundo entendia o recado. Eu achava que isso era respeito. Mas me diz uma coisa, olhando agora de fora, respeito que nasce do medo dura? Naquela semana específica, tudo parecia estar indo exatamente como eu planejei. Eu estava prestes a fechar um contrato internacional com uma empresa de tecnologia logística enorme, daquelas que mudam o jogo. Sabe aquele tipo de contrato que não é mais um? É o contrato que decide se você vira referência ou se desaparece do radar. Não era só dinheiro, era posição, era nome, era status. E é aí que entra o detalhe que quase ninguém via, mas todo mundo sentia, a pressão. Porque a empresa do outro lado não facilitava nada. Tudo era exigência, tudo era documento,
Tudo era validação. Cada vírgula precisava passar por alguém. E tinha um homem específico que parecia se divertir em atrasar decisões, em testar limites, em dizer não, só para ver quem aguentava. Sempre que alguém mencionava o nome dele, eu percebia o mesmo gesto na sala. Gente respirando fundo, gente engolindo seco, gente evitando olhar diretamente para a tela. E eu achava que aquilo não me afetava. Eu realmente achava que estava preparado. Mas deixa eu te perguntar algo bem direto agora. Quantas vezes você achou que estava no controle só porque nunca tinha sido testado de verdade? Eu achava que aquela noite seria só mais uma confirmação. Mais um parabéns, contrato fechado. Eu não sabia que, em poucas horas, tudo o que eu acreditava sobre liderança, poder e controle ia ser desmontado. Não por um erro meu, mas por algo que eu nunca enxerguei. E o pior de tudo, eu só fui perceber isso quando já era tarde demais. A reunião decisiva seria numa quinta-feira à noite. Eu lembro disso com clareza porque aquele tipo de compromisso não se esquece fácil. No meu calendário, estava escrito em caixa alta, sem espaço para dúvida, sem margem para erro. 20 horas. Call Cronenberg. Última chance. Só essa frase já apertava o peito. Última chance. Você já teve algo assim marcado na agenda? Algo que, só de ler, já muda o jeito que você respira? A maioria dos funcionários já tinha ido embora. O prédio estava diferente. Mais silencioso, mais frio. Aquela sensação estranha de que quem ficou ali não ficou por acaso. Eu mantive só o essencial: jurídico, financeiro, 2 diretores e a equipe de tradução terceirizada, porque a ligação seria em alemão e inglês. Nada podia dar errado, ou pelo menos era isso que eu achava. Porque aí veio o primeiro choque da noite. O tradutor não apareceu. E não foi chegou atrasado. Não foi mandou mensagem avisando. Não foi nada disso. O cara simplesmente desapareceu. Sumiu como se nunca tivesse existido. Eu liguei. Caixa postal. Mandei mensagem. Nada. Liguei de novo. Silêncio. Você conhece esse tipo de silêncio? Aquele que não responde, mas já diz tudo. Foi aí que eu senti aquele calor subir pelo pescoço. Um calor estranho, quase físico, como se o corpo soubesse antes da mente que algo muito ruim estava prestes a acontecer. É aquele tipo de sensação que não avisa, só empurra. E mesmo assim, eu tentei manter a postura. A pose de quem controla tudo. A máscara do CEO inabalável. Mas enquanto eu fingia calma por dentro, algo fora da sala começou a me chamar a atenção. No corredor do andar executivo, a equipe de limpeza estava fazendo um turno extra. E eu vou ser brutalmente honesto agora. Eu não liguei. Para mim, naquele momento, limpeza era fundo. Era cenário. Era barulho baixo de carrinho passando e pano no chão. Você já percebeu como a gente aprende a não enxergar certas pessoas? Só que naquele turno extra, tinha uma mulher chamada Dalva. E Dalva não estava sozinha. Ela trouxe a filha. A menina devia ter uns 13 ou 14 anos. Magrinha demais para a idade. Cabelo preso de qualquer jeito. Uma mochila velha apoiada no colo, como se fosse um escudo. Ela não falava, não reclamava, não perguntava nada. Só esperava, encostada numa cadeira perto da copa, olhando o chão ou o movimento do corredor. Ela não ocupava espaço, não chamava a atenção. E talvez por isso mesmo, eu ignorei. Eu vi a cena inteira. Eu registrei tudo em algum canto da cabeça. E mesmo assim, segui em frente como se aquilo não tivesse importância nenhuma. Me diz uma coisa agora, sendo bem sincero com você. Quantas vezes a gente ignora algo não porque não viu, mas porque decidiu que não era relevante? Naquele momento eu não fazia ideia de que aquela imagem, aquela mulher limpando o chão e aquela menina quieta, esperando, era o detalhe mais importante daquela noite inteira. E hoje, olhando para trás, eu posso afirmar sem exagero nenhum. Ignorar aquilo foi o primeiro erro. E não foi pequeno. Quando o relógio marcou exatamente 20 horas, a sala de reunião virou uma panela de pressão. Você já entrou num ambiente assim? Onde o ar parece mais pesado e todo mundo respira mais curto, como se qualquer palavra errada pudesse explodir tudo. Do outro lado da tela estava o Dieter Falk, acompanhado de 2 executivos. Nenhum sorriso, nenhuma cordialidade, nenhum boa noite. A chamada começou do jeito mais frio possível, direto ao ponto.
como se aquilo não fosse uma conversa, mas um julgamento. E por alguns minutos, parecia que ia dar certo. As primeiras frases fluíram. As confirmações básicas passaram. Eu quase cheguei a pensar, talvez eu esteja exagerando. Você já sentiu isso? Aquela falsa calma antes do pior? Até que ele fez a pergunta. Não foi uma pergunta genérica. Não foi algo simples. Foi uma pergunta específica demais. Técnica demais. Uma pergunta cirúrgica sobre uma cláusula de responsabilidade em caso de atraso na entrega do nosso serviço. Daquelas que não vêm por acaso. Meu jurídico respondeu em português baixo, quase cochichando, tentando me orientar sem ser ouvido. Meu diretor financeiro tentou completar, improvisar, ganhar tempo. E eu, sentindo o coração bater mais forte, comecei a responder em inglês, escolhendo cada palavra como se fosse a última. Foi aí que o Dieter me interrompeu. Seco, curto, sem pedir licença. A voz dele mudou. Ficou mais dura, mais impaciente. E então ele soltou uma frase inteira em alemão. Uma frase rápida, precisa. E naquele segundo, eu percebi algo que me gelou por dentro. Ninguém na sala entendeu tudo. O tradutor terceirizado não estava. O jurídico parou de falar. O financeiro desviou o olhar e me encarou daquele jeito que não precisa de legenda. Você conhece esse olhar? O olhar que diz, chegamos no limite. E eu ouvi, vindo do viva voz, uma palavra que eu reconheci, mesmo sem falar alemão. Não foi a palavra em si. Foi o tom. Aquele tom definitivo. O tom da palavra fim. Logo em seguida, o Dieter falou algo rápido demais. E quase ao mesmo tempo meu notebook apitou. Um e-mail entrou na tela. Eu bati o olho no assunto e senti o estômago afundar como se tivesse caído num buraco. Assunto: Termination Notice. Você já sentiu o corpo reagir antes da mente entender? Foi exatamente isso. Um vazio no peito, um frio na barriga, a certeza silenciosa de que tudo podia acabar ali, naquele segundo, ao vivo. E foi nesse momento que eu entendi uma coisa muito clara. Eu não estava mais numa negociação. Eu estava numa prova. Daquelas que separam quem só parece forte, de quem aguenta quando o chão some. Eu respirei fundo. 1 segundo. 2. Olhei para cada pessoa na sala e disse com a voz mais firme que consegui: ninguém desliga essa chamada, porque se aquela ligação terminasse daquele jeito, não teria volta. Só que o que aconteceu depois, ninguém ali estava preparado. E foi aí que o improvável começou. Eu saí da sala por 1 segundo. Só um. Mas aquele segundo parecia necessário para eu não perder o controle. Eu precisava de ar. Precisava organizar a cabeça. Precisava entender como tudo tinha saído tão rápido do meu controle. E foi exatamente nesse momento que eu ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, vindo do corredor. Ele vai cancelar agora. Eu congelei. Não foi medo. Foi algo pior. Foi aquela sensação estranha de quando alguém fala exatamente o que você estava tentando não pensar. Eu virei devagar e vi a menina, a filha da Dalva, sentada com a mochila apertada contra o corpo, olhos fixos na porta de vidro da sala de reunião. Ela não estava brincando, não estava curiosa, não estava tentando chamar atenção. Ela estava certa. Você já olhou para alguém e percebeu que aquela pessoa sabia de algo que você ainda estava tentando aceitar? Eu fui até ela. O que você disse? Ela engoliu seco. Olhou rápido na direção da mãe como se tivesse medo de estar ultrapassando um limite invisível. Eu entendi o que ele falou. Ele disse que vai encerrar a parceria, que não quer mais negociar. Meu coração bateu tão forte que eu senti pulsar dentro do ouvido. Não era possível. Não podia ser. Você entende alemão? Perguntei quase sem voz. Ela hesitou. Aquele tipo de hesitação de quem nunca foi levado a sério. Um pouco. Minha avó falava comigo. E ali eu senti algo estranho. Uma mistura de desespero com intuição. Porque me diz uma coisa. Quando tudo começa a dar errado, você escuta o protocolo. Ou escuta o instinto. Eu voltei para a sala com ela andando alguns passos atrás de mim. E assim que a porta de vidro abriu, eu senti. O clima mudou. O julgamento veio antes das palavras. Eu ouvi alguém cochichar, sem nem tentar disfarçar. Isso é loucura. E talvez fosse mesmo. Mas eu já tinha passado do ponto em que dava para escolher o caminho seguro. Eu não tinha mais luxo. Não tinha mais plano B. Então eu fiz algo que ninguém ali esperava.
Eu perguntei na frente de todo mundo: "Você consegue dizer o que ele quer?" Ela fechou os olhos por um segundo. Um segundo só. Como se puxasse da memória uma voz antiga, uma entonação familiar, algo guardado há muito tempo. E então ela falou, com uma calma que não combinava com a idade: "Ele quer uma confirmação escrita de uma garantia, hoje, e quer falar com alguém que responda direto, sem enrolar." Eu virei para o jurídico, e o jurídico ficou mudo. Olhei para o financeiro, e o financeiro travou. Foi ali que a vergonha bateu, forte, crua, porque naquele momento eu percebi algo difícil de admitir. Eu tinha uma sala cheia de adultos preparados, experientes, bem pagos, e a única pessoa que realmente estava ajudando era a menina invisível do corredor. E agora eu quero parar tudo por um instante e falar direto com você. Me diz uma coisa aqui nos comentários. Você já viveu um momento em que ninguém te deu chance, mas você sabia lá no fundo que podia resolver? Eu quero muito ler isso, porque essa parte da história mexe com quem já foi ignorado. E mesmo assim continuou sabendo do próprio valor. Eu voltei para o Viva Voz. E antes que alguém pudesse opinar, sugerir ou tentar me convencer do contrário, eu fiz algo que eu nunca tinha feito em toda a minha carreira. Eu coloquei a menina do meu lado. Naquele instante, o ar da sala ficou pesado. Eu senti os olhares. Senti o julgamento silencioso. Senti gente pensando: ele enlouqueceu. Você já tomou uma decisão sabendo que, se desse errado, todo mundo ia apontar o dedo depois? A Dalva reagiu na hora. O corpo dela se colocou na frente da filha quase por instinto. Senhor, ela é criança. Ela não... Eu cortei. Não com grosseria. Com urgência. Porque naquele momento, urgência era tudo o que eu tinha. Dalva, se eu perder essa ligação, eu perco dezenas de empregos, inclusive o seu. Foi duro dizer isso. Eu sabia. Mas era a verdade. E a verdade, às vezes, pesa mais do que qualquer grito. A Dalva ficou pálida. Não discutiu. Só entendeu. A menina respirou fundo. Um respiro longo demais para a idade dela. Como se estivesse decidindo algo que ninguém deveria decidir por ela. E foi então que eu fiz a pergunta que mudou tudo. Você consegue falar com ele? A sala inteira ficou muda. Nem o ar-condicionado parecia fazer barulho. Você já sentiu aquele silêncio que dói no ouvido? Ela pensou por um segundo. Só um. E respondeu: consigo tentar. Tentar era pouco. Não era tentativa. Era tudo ou nada. Eu coloquei o microfone na frente dela. Minhas mãos estavam firmes, mas por dentro eu estava em queda livre. Porque naquele segundo eu entendi. Se desse errado, não tinha volta. A responsabilidade era toda minha. E então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. A menina tímida, encolhida, quase invisível até ali, mudou. Não virou adulta. Não virou personagem. Ela só ficou firme, presente, inteira. E ela falou em alemão com uma clareza que cortou o ar. Boa noite. Peço desculpas pela confusão. Eu posso esclarecer agora. O silêncio do outro lado da linha foi tão forte que parecia barulho. Um silêncio pesado, denso, desconfortável. E então o Dieter respondeu, mais devagar, menos agressivo. Como se, pela primeira vez naquela noite, ele estivesse realmente ouvindo. Eu senti um arrepio subir pelo corpo. Não de alívio, de choque. Porque naquele instante eu entendi uma coisa que mudou tudo. A história tinha virado. E agora eu te pergunto, olhando direto para você, se você estivesse no meu lugar, teria tido coragem de apostar em alguém que ninguém mais enxergava? Por alguns minutos, tudo começou a se encaixar. E quando eu digo encaixar, não é força de expressão. Era real, fluía. Ela traduzia com calma. Eu respondia com cuidado. O jurídico revisava rápido. O financeiro calculava em silêncio. Era como se a gente estivesse costurando o contrato de volta, ponto por ponto, depois de quase rasgar tudo. Você já viveu aquele momento em que o caos começa a ceder e dá aquela falsa sensação de alívio? Eu estava quase acreditando que tinha passado o pior. Quase. Porque aí, tudo apagou. Não foi aos poucos. Não piscou. Não deu aviso. As luzes do andar executivo simplesmente desligaram. De uma vez só. Sala escura. Projetor morto. Notebook apitando como se estivesse entrando em pânico junto com a gente. E antes que alguém conseguisse dizer qualquer coisa,
Eu ouvi um som vindo do corredor que eu nunca vou esquecer. O alarme de incêndio. Alto, estridente. Aquele som que não pergunta se você está pronto. Naquele primeiro segundo eu tentei racionalizar. Você também faria isso. Deve ser curto-circuito. Queda de energia. Alguém apertou o botão errado. Mas aí veio o grito. Fogo na sala do servidor. Foi como se o chão tivesse inclinado debaixo dos meus pés. Meu corpo reagiu antes da mente entender. Porque a sala do servidor não era só um cômodo técnico. Era o coração da empresa. Ali estavam os arquivos do contrato, os backups, os históricos, os documentos que eu precisava enviar para Cronenberg naquela noite. Sem aquilo, acabou. Sem aquilo não tinha acordo, não tinha defesa, não tinha conversa. Era o fim, seco e simples. Você consegue sentir o desespero de perceber que tudo depende de algo que você não consegue controlar? Eu caminhei até a janela de vidro do corredor e vi a fumaça começando a subir na área de infraestrutura. Não era muita ainda, mas era suficiente. E foi ali, naquele segundo, que a ficha caiu. Aquilo não era acidente. Aquilo não era azar. Aquilo não era falha técnica. Aquilo era alguém tentando derrubar a gente. E agora eu te pergunto, bem direto, o que você faria se percebesse que, além de negociar contra o tempo, você também estivesse lutando contra alguém do seu próprio lado? Porque naquele momento, o pior ainda nem tinha começado. Eu vou te contar exatamente o que eu fiz naquele momento. Mas antes eu quero que você visualize a cena comigo. Fecha os olhos por um segundo e imagina. Alarme de incêndio gritando sem parar. Gente correndo pelos corredores. Segurança tentando evacuar o andar. Rádio apitando. Meu time completamente em pânico. E do outro lado da linha, esperando em silêncio, Dieter Falk. Um homem que só precisava de um motivo para desligar. Eu podia ter encerrado a chamada. Muita gente teria feito isso. Inventar uma desculpa, dizer que houve um problema técnico, remarcar. Você já pensou em fugir de uma situação assim só para ganhar tempo? Eu não desliguei. Eu segurei o celular com força, sentindo a mão suar, e falei direto com ele, em inglês, sem tremer a voz. Eu não vou encerrar essa ligação. Me dá 5 minutos. Teve um silêncio curto do outro lado, curto demais. E então ele respondeu, frio, quase indiferente. Você tem 2 minutos. Em 2 minutos, eu podia perder tudo. Eu olhei para a menina. Ela não desviou o olhar. Não perguntou nada. Não hesitou. E então ela falou baixo, firme, como quem assume algo grande demais para a idade. Eu mantenho ele conversando. Eu ganho tempo. Aquilo me atravessou, de verdade. Porque naquele instante eu percebi algo difícil de engolir. Eu, CEO, adulto, experiente, acostumado a resolver tudo. Estava sendo sustentado emocionalmente por uma menina que naquela hora deveria estar pensando em dever de casa, não em salvar uma empresa inteira. Você já sentiu vergonha misturada com gratidão? Eu virei para o meu time, levantei a voz pela primeira vez naquela noite e disse: ninguém entra em pânico. A gente vai resolver. Agora. Não era certeza. Era promessa. E às vezes, é só isso que mantém tudo em pé. E aqui eu preciso fazer uma pausa rápida e falar direto com você. Se você está me ouvindo até aqui, se essa história já te prendeu, já te deu aquele aperto no peito, se inscreve agora no canal. De verdade. Porque aqui não tem historinha rasa, não tem final óbvio. Aqui eu conto histórias que te puxam pelo braço e te jogam no meio do furacão. E você não vai querer perder o que vem depois. Ativa o sininho. Fica comigo. Porque eu te prometo uma coisa. O que aconteceu a seguir é o tipo de coisa que você não acredita que acontece dentro de empresa de gente séria. E mesmo assim, aconteceu. Enquanto o alarme continuava tocando, estridente, repetitivo, a Dalva tremia. Mas não era o tipo de tremor de quem só tem medo do fogo. Era diferente. Era medo. De mim. Ela não gritava. Não chorava. Só olhava em volta como quem mede cada passo, cada palavra, cada consequência. Até que ela me puxou pelo braço, com força suficiente para me fazer parar. Senhor, eu preciso te dizer uma coisa. A voz dela saiu quase sem som. Eu olhei para ela sem entender, tentando processar tudo ao mesmo tempo. O incêndio, a ligação aberta, a empresa por um fio. E foi aí que ela falou algo que cortou tudo isso no meio.
Isso não foi acidente. Eu vi alguém saindo da sala do servidor antes da fumaça. Meu coração parou por meio segundo. Literalmente. Você já sentiu aquele vazio rápido no peito? Como se o corpo tivesse entendido algo antes da mente aceitar? Quem? Eu perguntei. Ela hesitou. E aquela hesitação disse mais do que qualquer frase. Era o tipo de silêncio de quem sabe que, depois de falar, não tem volta. Como se dizer o nome fosse mais perigoso do que o próprio incêndio. Então ela falou. Um nome que eu conhecia bem demais. Hélio Bastos. Meu diretor de operações. Meu braço direito. O cara que entrava na minha sala sem bater. O cara que eu defenderia numa mesa de negociação. Eu senti um gelo subir pela nuca. Não foi surpresa. Foi algo pior. Foi negação tentando se segurar. Porque, se aquilo fosse verdade, não era só um contrato em risco. Não era só dinheiro. Era algo muito mais profundo. Era traição dentro da minha casa. E enquanto minha cabeça tentava acompanhar essa possibilidade absurda, algo me puxou de volta para a realidade. A menina, ainda com o viva voz aberto, levantou o olhar para mim e sussurrou. Ele tá perguntando por que tá ouvindo o alarme. Naquele instante, eu percebi o tamanho do problema. Eu tinha 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo. Uma do lado de fora, com fogo, fumaça e sabotagem. E outra, do outro lado da linha, com um homem esperando qualquer sinal de fraqueza para encerrar tudo. E agora me diz uma coisa, sendo bem sincero comigo e com você. Em quem você confiaria quando percebe que o perigo pode estar mais perto do que você imaginava? Eu não tinha tempo para pensar. Eu só tinha minutos. Eu respirei e escolhi a verdade. Mas do jeito certo. A menina traduziu para ele com calma. Houve uma emergência técnica no prédio. Mas estamos com os documentos e a conversa vai continuar normalmente. Ela falou isso com uma confiança que eu não tinha. E enquanto isso eu chamei o segurança no canto e disse: tranca a sala do servidor. Ninguém entra. E me traz o Hélio. Agora. Quando o Hélio chegou, ele veio com a expressão de quem não sabe de nada. O que está acontecendo? Eu encarei ele. Alguém colocou fogo no servidor. A Dalva viu você saindo de lá. Ele riu. Riu como quem se ofende. Tá de brincadeira. E aí, eu fiz o que eu nunca faço. Eu blefei. A câmera pegou. Eu só quero ouvir de você antes de eu chamar a polícia. A cara dele mudou. Não muito, mas o suficiente. E eu vi. Era culpa. Era pânico controlado. Ele puxou o ar e disse: você não entende. Eu fiz isso porque você ia entregar a empresa para os alemães. Eu quase gargalhei de nervoso. Você incendiou um servidor por causa disso? E ele respondeu a frase mais assustadora da noite. Não foi para te derrubar. Foi para te impedir. Naquele momento, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que traição vem sempre de inimigo? Ou quase sempre de quem está perto? Comenta aqui o que você faria no meu lugar, porque eu fiquei dividido entre explodir e manter a cabeça fria. O Hélio começou a falar rápido, como quem precisa se justificar antes que seja tarde. Eu tenho parte da empresa. Eu tenho família. Se você fecha esse contrato do jeito que tá, você dá poder demais para Cronenberg. Eles vão mandar em tudo. Eu ouvi e pensei, isso é desculpa. Mas aí ele soltou um detalhe que me fez suar frio. Você não leu a cláusula 17 inteira, leu? Eu senti o mundo desacelerar. Porque a cláusula 17 era justamente a que o Dieter tinha questionado. Eu olhei para o jurídico. O jurídico empalideceu. E eu entendi o que o Hélio estava insinuando. Tinha algo escondido no contrato. Algo que ninguém tinha visto. Ou pior, alguém tinha visto e não falou. Eu olhei para a menina. Ela estava concentrada, segurando a ligação viva, respondendo com educação. E eu percebi. Enquanto eu achava que a história era salvar um contrato, na verdade era descobrir um golpe. Só que eu ainda não sabia quem era o golpista de verdade. No meio da confusão, meu celular vibrou. Uma mensagem sem número salvo. Só um nome. Desconhecido. Texto curto. Você está prestes a assinar a sua própria coleira. Se continuar, amanhã você vai estar destruído. Eu avisei. Eu senti meu peito apertar. Eu olhei para o redor. Quem mandou isso estava ali, no prédio, naquela noite. Eu não podia parar a ligação, mas também não podia ignorar. Eu virei para o meu jurídico e sussurrei. Procura a cláusula 17. Agora. Linha por linha.
A menina continuava no viva voz, e eu ouvi Dieter dizendo algo que ela traduziu com calma. Ele quer que a garantia seja assinada por você ainda hoje. E quer confirmação de que os dados do servidor são íntegros. Íntegros. A palavra bateu como martelo. E eu pensei, eles sabem do incêndio. Eles sabem de tudo. Foi aí que eu senti pela primeira vez um medo real. Não de perder contrato, mas de estar sendo conduzido. Antes de eu te contar o que eu encontrei na cláusula 17, comenta aqui. Você já recebeu uma mensagem que te fez gelar, como se alguém estivesse te observando? Eu quero saber, porque o que aconteceu comigo naquela noite parecia filme, mas era pior. Era vida real. Meu jurídico abriu o PDF do contrato e começou a ler rápido. E aí ele parou. Parou de um jeito estranho, como se o chão tivesse sumido. Chefe, isso aqui... Eu puxei o notebook para mim. E eu li. A cláusula 17 dizia, em resumo, que em caso de descumprimento de prazos, a Cronenberg teria direito de assumir controle operacional de parte da nossa logística por 24 meses. Não era só multa, não era só penalidade, era controle. E eu entendi o que o Hélio estava tentando dizer, mas do jeito errado. Só que ainda tinha uma pegadinha pior. Existia uma subcláusula, dizendo que qualquer interrupção técnica, queda de servidor, falha de comunicação, seria considerada risco do fornecedor. Ou seja, se nosso servidor caísse, eles poderiam assumir. E o servidor tinha acabado de pegar fogo. Você está entendendo a maldade? Era como se o contrato estivesse esperando um acidente para justificar a tomada. E eu olhei para o Hélio e pensei, você incendiou porque percebeu isso? Ou você incendiou porque fazia parte disso? E aí o Hélio, tremendo, falou, você acha que eu fiz isso sozinho? Enquanto eu estava nesse abismo, a menina no viva voz fez algo que mudou tudo. Ela começou a fazer perguntas para o Dieter. Perguntas sutis, como quem não quer nada. O senhor pode repetir esse ponto? Quando exatamente essa condição entrou no contrato? Essa cláusula é padrão na Cronenberg? E eu vi o Dieter pela câmera ficando impaciente. Não comigo, com ela. E num momento ele falou algo rápido em alemão que ela entendeu e arregalou os olhos. Ela tampou o microfone com a mão e sussurrou para mim. Ele chamou isso de protocolo de aquisição. Eu senti um choque. Aquisição. Isso não era parceria. Era tomada disfarçada. A menina olhou nos meus olhos e disse a frase que me fez respeitar ela para sempre. Eles não querem um contrato. Eles querem a sua empresa. E estão procurando um motivo para dizer que você falhou. Eu juro que eu senti vontade de desligar tudo e sumir. Mas eu não podia, porque eu tinha gente dependendo de mim. E eu tinha uma chance. Virar o jogo ao vivo, na ligação. Eu respirei, olhei para o meu jurídico e falei, escreve agora um aditivo cancelando a cláusula 17 e qualquer tomada operacional. Ou nada feito. Meu jurídico travou. Mas eles nunca vão aceitar. Eu respondi. Então a gente não assina nada, simples. Eu peguei o microfone e com a menina do lado eu falei em inglês pro Dieter. Nós lemos o contrato completo e vamos enviar um aditivo hoje. Sem isso não existe assinatura. O Dieter ficou em silêncio. E aí ele sorriu. Um sorriso pequeno, frio, e respondeu em alemão. A menina traduziu. Então vocês admitem que não conseguem garantir integridade técnica. A interrupção já aconteceu. Nós temos direito de reavaliar. Eu senti raiva, mas eu mantive o controle. Eu olhei para a menina e ela sussurrou. Ele tá blefando. Ele quer que você se assuste e assine mesmo assim. E aí eu fiz a coisa mais arriscada. Eu usei o incêndio contra eles. Eu falei, sim, houve um incidente técnico, mas nós já temos relatório do Corpo de Segurança e vamos abrir investigação. Qualquer tentativa de se aproveitar disso será documentada e enviada ao nosso órgão regulador e ao seu. O Dieter ficou duro. E aí, a chamada caiu. Caiu de verdade. Tela preta. Silêncio. Eu senti minha mão tremer. E naquele instante eu pensei, perdi. E eu quase não percebi a Dalva chorando num canto. Agora me diz nos comentários, você teria coragem de enfrentar um gigante assim, mesmo podendo perder tudo? Porque eu vou te falar. Eu estava me sentindo minúsculo. Quando a chamada caiu, a sala virou-se um velório. Meu jurídico começou a juntar as coisas como quem foge do fracasso.
Meu financeiro sentou e ficou olhando para o nada. E eu fiquei parado, tentando entender o tamanho do estrago. Foi aí que o segurança entrou correndo, sem bater. Senhor, a câmera da sala do servidor não queimou. Ela estava em outro circuito. A gente tem imagem. Meu coração acelerou de novo. Eu falei, mostra. E quando o vídeo abriu, eu vi. Eu vi a pessoa entrando na sala do servidor, mexendo no quadro, colocando algo perto do cabo principal. Eu vi a fumaça começar. E eu vi a pessoa saindo. Não era o Hélio. Era o meu advogado interno. O homem que tinha revisado o contrato. O homem que tinha dito, tá tudo ok. Ele estava trabalhando com alguém de fora. E sabe o que é mais assustador? Ele olhou direto para a câmera antes de sair, como se tivesse certeza de que ninguém ia ver. Naquela hora, eu senti o tipo de frio que não é medo. É traição pura. O Hélio, quando viu, caiu na cadeira. Eu sabia que tinha alguém por trás. Ou seja, o Hélio tentou impedir do jeito errado, desesperado, e acabou parecendo culpado. E o culpado real estava do meu lado o tempo todo, me protegendo. A gente chamou a polícia. Abrimos investigação. E eu vou te dizer sem detalhe pesado. Teve consequência séria. Teve demissão. Teve processo. Teve gente tentando escapar. Mas agora vem a parte que fecha o círculo. No meio desse caos, a menina, a filha da Dalva, me puxou pela manga e falou, Senhor, minha mãe vai perder o emprego? Eu olhei para Dalva, aquela mulher que ninguém via, e senti uma vergonha tão grande que eu quase não consegui falar. Eu disse, Dalva, você não vai perder seu emprego. Você acabou de salvar esse prédio de um golpe. E eu olhei para a menina. E você? Como você aprendeu tudo isso? Ela respondeu, minha avó dizia que língua não é para parecer inteligente. É para entender quando alguém está tentando te enganar. Essa frase me destruiu por dentro. Porque foi aí que eu entendi. Não foi a menina que salvou o CEO. Foi o contrário. Foi uma vida inteira de gente invisível sobrevivendo com inteligência, atenção e coragem. E eu só nunca tinha parado para olhar. No fim, a Cronenberg recuou. O contrato morreu, mas a empresa não. Pelo contrário, a gente não foi engolido. A gente se livrou de uma armadilha antes de virar escravo de um parceiro. E a menina? Eu ajudei a colocar ela numa escola de idiomas. Ajudei a mãe a ter estabilidade. Não como caridade, como reconhecimento do que elas foram naquela noite. A diferença entre cair e ficar de pé. Agora eu quero fechar com você, olhando no seu olho, do jeito que eu faço aqui no canal. Se essa história te prendeu, te chocou, te fez pensar, se inscreve agora e ativa o sininho, porque eu tenho histórias ainda mais intensas para contar. E a próxima pode ser a sua favorita. Deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar vivo. Compartilha esse vídeo com alguém que anda se sentindo invisível, como a Dalva, como a filha dela, porque às vezes uma história muda um dia inteiro de alguém. E comenta aqui embaixo 3 coisas. Eu quero muito ler. 1. Qual foi a virada mais absurda para você? 2. Você acha que eu fiz certo em enfrentar o Dieter ao vivo? 3. E qual habilidade invisível você tem que ninguém valoriza? Eu leio os comentários, eu respondo. E eu uso muitas dessas respostas para escolher as próximas histórias do canal. E agora, tem uma história aparecendo na tela. É só clicar para assistir agora. Eu te vejo lá.